Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Aqui quem está falando é Ulisses Alves. Nós vamos neste vídeo apresentar um breve tutorial sobre como verificar se uma string contém uma substring em JavaScript. Então aqui na tela tem um exemplo, ProgVire, um subtexto disso é vid, aí aqui verificar, verifica se vid está dentro de ProgVire. E aqui diz true. Por quê? Porque realmente vire é um texto que está dentro de ProgVire. Então vamos ver como essa página aqui está implementada. Um breve roteiro dessa aula, muito rápido, vai ser duas formas, né, de fazer isso. Uma forma é utilizando o método includes da string, que faz parte da definição do ECMAScript 6. E se seu browser ainda não suporta o ECMAScript 6, você pode utilizar o outro método indexOf, que é do ECMAScript 5 e versões anteriores. Aqui a gente tem essa página muito simples, sem muito estilo, sem nenhum estilo, né? Só para mostrar mesmo o funcionamento. E aqui a gente tem esse método verifique se texto contém subtexto, que é chamado quando esse botão é pressionado, é clicado, né? Então aqui nós temos um botão e no eventual clique dele chama esse método. Então aqui de início tem uma implementação aqui com ECMAScript 6 e com ECMAScript 5 está comentada. Primeiro vamos simular com ECMAScript 6. Então o que a gente faz? A gente obtém o texto do primeiro campo, que esse aqui é o campo txt texto. Aqui, então a gente obtém o texto dele, guarda em uma variável, faz a mesma coisa com o outro, guarda em outra variável. Então aqui a gente tem o texto e o subtexto. E aí a gente calcula aqui, ou verifica, melhor dizendo, se o texto contém o subtexto. De que forma? No ECMAScript 6, a gente chama o método includes do texto. Então o texto externo ou que contém, né, o outro. Esse aqui vai verificar. Então a gente está verificando se esse texto aqui inclui, né, includes esse texto aqui. Ou seja, texto externo inclui texto, vai retornar true nesse caso, visto que realmente texto está dentro de texto externo aqui, ó. Aqui dentro tem texto, tá vendo? Se, por exemplo, vamos ver, eu digitar texto aqui, ele encontra tanto aqui em cima quanto embaixo. Então, os dois possuem. Ou seja, esse texto aqui está dentro desse texto maior. E aí eu simplesmente atribuo o valor obtido, né, que vai ser true ou false aqui, dessa expressão, para esse campo de resposta aqui, verificar true. Então, simplesmente isso, texto.includes subtexto. Por exemplo, se aqui fosse teste, vai dar false, né? Teste não faz parte desse texto aqui. Ou seja, texto externo não inclui teste. Ok? Então assim é como olha em ECMAScript 6. Agora vamos comentar essa linha. E vamos descomentar essa do ECMAScript 5. No ECMAScript 5 a gente utiliza o método indexOf. Só que, diferente do método includes, ele não retorna true ou false. Ele retorna, na verdade, o índice ou a posição na qual o subtexto faz parte do texto. Então, por exemplo, aqui, se eu dissesse texto aqui, texto externo.texto, F12 aqui, né? Fica melhor. Ó, texto externo .indexOf texto. Ele vai retornar 0. Por quê? Porque texto está no começo do texto externo aqui. Já se eu fizesse, ele não retorna true ou false, ele retorna um número que é o índice da posição daquele subtexto dentro do texto maior. Por exemplo, se eu colocasse espaço em branco aqui, ele retorna 5. Ou seja, o espaço em branco aqui está na quinta posição dessa string. Então, ó, 0, né? 1, 2, 3, 4. Na quinta posição está o texto em branco.
Agora, se eu colocasse alguma coisa aqui, abacaxi não está dentro de texto externo, então retorna -1. Então, quando retorna -1, é sinal que esse texto externo não contém esse abacaxi aqui. Ou seja, é sinal que abacaxi não existe dentro de texto externo, entendeu? Então, por isso retorna -1. Então, como retorna um número e não um booleano, no caso do index of, então a gente tem que comparar ele com um -1. Se for diferente de -1, quer dizer que o texto contém o subtexto. E aí eu mostro lá, ó, true. Texto externo contém texto. Se eu puser abacaxi aqui, vai dar false. Texto externo não contém abacaxi. Entendeu? Então, no caso do includes, ele não retorna um número, ele retorna true ou false. Viu? Retornou false aqui, ó. Então, eu não preciso comparar com -1, eu já sei que ele não existe. Includes t. Olha lá, texto. True. Repare que é case sensitive, né? Ele não contém texto minúsculo, ele contém texto maiúsculo. Então, realmente, pega bem. Vamos ver no caso do index of. Texto, ele está no começo. Texto minúsculo, -1. Então, os dois são case sensitive. Os dois respeitam a caixa alta e baixa aí do texto. Tem que estar exatamente com a mesma caixa para ele encontrar. Então, são essas as duas formas de se verificar se um texto ou uma string contém uma substring em JavaScript. Assim em ECMAScript 6 e assim em ECMAScript 5, versão anterior. Obrigado por assistir o vídeo. Peço que você curta o vídeo para ajudar a gente. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida ou se tiver algum comentário que você achou dessa aula. E compartilhe com seus amigos. Abraços aí. Nos vemos em nosso próximo tutorial aqui no nosso canal. Obrigado, gente. Até mais. Abraços.